As duas pessoas saíram, ninguém bateu, cara. Tá aqui, tá aqui. Pois, Braulio, depois, vamos apresentar. Rádio Velha Capital. Você está ouvindo o programa Esporte Magia Torcida Show, com os radialistas Paulo Furtado e Eduardo da Borda. Ligue e participe. 3446-2159. Estamos de volta na Rádio Velha Capital, FM 87.9, o programa Esporte Magia Torcida Show. O telefone para vocês entrarem em contato com a Rádio Velha Capital é o 34 46 21 59, repetindo, 34 46 21 59. Vocês podem ver na nossa live no Facebook de Nísio Mate, de Paulo Furtado e de Eduardo Tabor. Antes aqui de falar que isso é questão do nosso próximo entrevistado, Braulio, eu queria falar das pessoas que acessaram a primeira parte da live. A Jéssica Bueno, o José Alberto Cubeiro Carmona da Costa Rica, está assistindo o nosso programa, o Pedro Luiz. E Viamão já foi assim, eu não sei. É o costarriquenho, que ele foi árbitro aqui no Rio Grande do Sul, ele fazia um curso de futsal e levou para Bolívia, lá para Costa Rica, onde ele implantou futsal, isso em 1900 e pouco. E ele ficou muito meu amigo e acompanha lá na Costa Rica, ele está acompanhando. É o Carmona, né? Carmona, O Carmona, manda um abraço, Carmona, foi meu grande companheiro. Eu que levei ele para conhecer, né, a noite gaúcha, porque eu com carro, né, ele veio fazer um curso, ele veio fazer um curso pelos Correios. E como era árbitro lá na Costa Rica, fez também um curso de futsal, porque lá na Costa Rica, na época, não tinha futsal ainda. Só o futebol, ele era árbitro de futebol. Aí até apresentei, ele fez um curso de futsal e implantou na Costa Rica. Ele ficou muito agradecido, né, porque a gente que encaminhou ele. Hoje ele é conhecidíssimo na Costa Rica como o que iniciou o futsal lá na Costa Rica. Então que legal, manda um abraço. Ele me disse que ia estar escutando a rádio. Olha, agora aqui o Carmona, está aqui jovens, também presidente de um grande clube de Viamão, o Tamoio, viu, Carmona? E nisso tu vai fazer a ligação com o Não, Braulio? primeiro vou falar um pouquinho com o pessoal, para depois a gente botar o Braulio, que eu quero que eles participem. Antes de o presidente é o Eduardo Godoy. Godoy. O pessoal chama ele de Dudu, né? E os atletas, o Brian e o treinador aqui da Sub-15, o Lucas, né, Lucas? Isso, sim. E o garoto, como é o nome do garoto? Brian. O Brian. Brian, é zagueiro. Atacante. Fala bem pertinho, puxa mais o microfone perto dele lá. Não precisa tu vir, puxa perto de ti, bem pertinho aí. Meu nome é Brian Pereira e eu sou zagueiro. Zagueiro, tem estatura para zagueiro. Eu, quando iniciei, eu fui lateral. Depois que eu passei para o meio de campo, que o Carlos Froner, famoso treinador, me passou para o meio de campo e ali eu comecei. Né? Mas até me arrependi, porque eu queria ter ficado, continuando com o lateral esquerdo, que para lateral tu consegue muito mais espaço nos clubes, que lateral é mais difícil, meio de campo está assim, né? Vários jogadores, e o pessoal disse, pô, tu tinha que voltar, o Dalton Menezes, para me elogiar, voltar lateral, tu era um dos melhores que nós tínhamos aqui. Mas mudei, porque no meio de campo tu pode fazer gol, né? Tu te dá mais, tu aparece mais, já com defesa não. Então foi uma coisa que na época eu não pensei.
O Eduardo, como é que está o Tamoio aqui em Viamão? O Tamoio vem fazendo há 3, 4 anos já, nós estamos disputando as competições oficiais da federação, fazendo um trabalho muito bom ali com a garotada da região de Viamão e cidades próximas também. Nós atendemos algumas cidades próximas. Temos atletas de Gravataí, Alvorada, Porto Alegre. E nesses 3 anos que nós estamos disputando as competições, a gente sempre tem feito boas campanhas, passado de fase. Em 2016 nós chegamos em 3º lugar no juvenil, né? Uma colocação histórica. E a gente está batalhando e mantendo esse projeto que a gente espera que tenha vida longa ainda. A informação que eu tenho é que o Sub-15 está indo muito bem, não? O Sub-15 perderam agora para o Inter, não, mas diz que jogou bem, não? Sim, a única derrota até o momento foi para o Inter. Sim. Nós jogamos 3 partidas, as 3 fora de casa, teve 2 jogos que seriam em casa ali que foram transferidos. E das 3 partidas, uma contra o Inter que foi a derrota, e vencemos o Sesc e o Caxias tradicional também, do Gaúcho profissional, todos nós jogamos lá em Caxias agora no domingo, 2-0. O Caxias tem sub-20? Tem todas as categorias. Sub-15? Sub-15. Sub-15 vocês jogaram agora com a dupla Grenal ou só com o Internacional? Não, Sub-15 jogamos com o Internacional. Sim. E aí nós perdemos lá no CT do Quero-Quero em Alvorada, que a princípio são pontos que a gente até, na projeção, a gente não conta, né? Pontos contra o Inter seriam sempre bônus. E essa vitória que teve fim de semana em Caxias lá foi muito importante para o nosso objetivo. Quem é que está liderando? Desculpa te cortar. Liderando aí, o Zequinha, Zequinha, Zequinha. Grupo de vocês? É todos contra todos. São 17 clubes, todos contra todos. Qual é a fase que está o campeonato no momento? Primeira fase. Primeira Nós jogamos fase, 3 jogos até o momento. E tem algum favorito aí que tu acha que está despontando entre Favorito os todos? sempre Inter. Inter e Grêmio. O Grêmio não disputa Sub-15, né? O Grêmio não disputa? Não disputa. Ano passado, Sub-15, se eu não me engano, o campeão foi o Novo Hamburgo ou Juventude. Afinal, foi Juventude e Novo Hamburgo. Mas sempre que inicia o campeonato, o favorito máximo é o Internacional, né? Pela estrutura. Quantas equipes participam? 17 equipes, todos contra todos, em turno único. E aí depois tem uma fase de grupos e o mata-mata. Eu queria até fazer uma pergunta para os 3. A gente sabe que a diferença física, técnica, estrutural de vocês e de várias equipes com a dupla Grenal ela é infinitamente diferenciada. Como é feita essa preparação que vocês fazem de treinamento dia a dia? Como é que é feito o trabalho para vocês conseguirem se equiparar à dupla Grenal? Porque muitos clubes do interior reclamam porque a nossa base não tem comparação com a estrutura que tem a Inter e Grêmio, mas pelo que eu está nos relatando aqui, vocês tiveram grandes resultados aí, importantes com equipes que a gente sabe que são tradicionais do futebol gaúcho. Sim, tivemos bons resultados. Eu vou iniciar essa resposta, mas depois também vou passar para o Brian e para o Lucas, que também tem propriedade para falar sobre isso. Talvez a questão da reclamação, acho que é do ser humano. O ser humano sempre reclama que falta isso, falta aquilo, né? Mas, claro que o recurso que nós temos, nós não temos recurso financeiro, praticamente não paga a competição, mas a gente vai atrás. Mas a gente tem uma comissão técnica qualificada, nós temos o Lucas, que já jogou também profissionalmente, apesar de novo, e passa muita coisa boa para os meninos. Nós temos o professor Jefferson, professor de educação física formado, que já trabalhou na base do Zequinha, que dá um suporte físico muito bom para a equipe. O preparador de goleiro, Josimar Costa, era jogador de futsal profissional, atualmente joga no futsal do Inter também, então tem para passar algo teórico e também algo prático para os meninos. Então a gente, com o que temos, nós temos que sempre buscar fazer o trabalho correto com o que temos. Não temos uma estrutura como um Inter, como um Grêmio, como um Juventude, questão de campos, treinamento, academia todos os dias, mas a gente sempre vai atrás para dar a melhor condição para esses meninos trabalharem e darem resultado em campo. Lucas, você jogou em que time? Bom, boa noite, né? Eu comecei a minha carreira aqui, né, na verdade, no amador, né? Tinha 13 anos, né? Comecei um pouco tarde. Eu tive uma passagem pelo Lobo de Sabão aqui em Viamão, né? Todo mundo conhece ali. Só que dali eu fui para cerâmica, em Gravataí, comecei na categoria de base, né?
né, comecei minha carreira mesmo, né, já na Federação Gaúcha, já com o campeonato. Me desculpa te estaduais. cortar, tu jogou no profissional do Cerâmica? Não, profissional não. Tu não Eu chegou a profissionalizei no São José de Porto Alegre. Zequinha eu profissionalizei em 2015. 2012 Mas tu aqui. chegou a jogar no Zequinha? Joguei. Ah, então é de lá que eu te conheço, agora lembrei. Eu vi que eu te Eu fiquei lá conhecia. 4 anos no Zequinha, né? Eu profissionalizei lá, joguei categoria de base, profissional também. Então, né, isso tudo teve lá já, ó, acho que depois que eu fui pra lá já tinha o campo sintético. Então, Sintético, é. e acabei parando em 2016, agora o último clube foi o Novo Horizonte. Né, quando estava no São José, tive passagem pelo Santo Ângelo, né, no interior. Ah, tu jogou? Três Passos, Inter. Que ano tu jogou no Maria, Santo Ângelo? 2014. Eu devo te conhecer também dessa área. Nessa categoria sub-15, por exemplo, claro que estão desenvolvendo a parte técnica, tática, você dá bastante treinamentos de cabeceio, toque de bola, chute a gol, que isso aí é a idade para eles desenvolverem, aprendizar, aprender. Você que tem a página do Grêmio, tá aí, ó, dá apoio, porque eles têm uma ligação com o Grêmio. Você tem uma página conhecida, também ajudar o trabalho e divulgar para que ver a dificuldade que eles têm, né, de manter. Tem uma parceria com o Grêmio, mas não é aquela parceria que o Grêmio bota dinheiro, não. O Grêmio só dá apoio, né? Dá um apoio. O Tamoio sempre foi muito próximo do Grêmio também. Hoje em dia nós temos uma abertura muito boa no Inter. Mas no Grêmio, em relação à década de 60, teve o Paíca que saiu do Tamoio para o Grêmio. Depois teve o Jorge Ivo, goleiro, Paulo Roberto, o Fernando Praz. Então muita gente saiu daqui do Tamoio para Grêmio, também para Inter. O Pedrinho também jogou no Tamoio aqui no segundo quadro, depois foi acho que se não me engano, pro Inter, e aí despontou no Pelotas e veio para Ô, Eduardo, eu tinha uma perguntinha. O Paulo Roberto mora aqui, meu irmão? Sim, mora aqui pertinho. Ah, ele mora aqui, meu irmão. Ele é mais lateral, lembra do Paulo Roberto? Jogou até no Cruzeiro, não? Paulo Roberto jogou em todos os grandes clubes do Brasil, não jogou no Flamengo, dos grandes clubes do Brasil, jogou no Flamengo. Quase os times de destaque, Cruzeiro, ele jogou. Jogou na Cruzeiro, Atlético. E ele não foi para a seleção. Flamengo e Inter que ele não jogou, e Seleção Brasileira jogou em eliminatórias. Mas ele não foi titular porque tinha muitos bons laterais Na naquela época época. Naquela época. Hoje, infelizmente, Paulo Roberto tem e uma o raça Luiz Carlos Vinck, que sobravam, né, da seleção, mas tinha o Jorginho. O goleiro do Palmeiras, agora quando esteve aqui, prestou o depoimento e disse que iniciou no Tamoio. Quem é o goleiro do... Sim, na década de 90, o Praz. O Praz? na categoria juvenil. Começou também. Tem um filho Mas, filho do... Jorge, eu queria fazer uma perguntinha pro amigo. Aquele CT do Cristal ali na frente ao Banca Shop, ali é do Grêmio, né? O Grêmio, na verdade, ele tem dois grupos de formação, né? Um é o que começa em torno de 14, 15 anos, se não me falha a memória, e depois tem um outro que é onde o cara acaba se profissionalizando. Tu sabe que eu tive fazendo uma cobertura do futebol feminino, até quero parabenizar aqui, Nísio, tá bom, de pé da mesa, a volta do Pelotas à primeira divisão, ao Aimoré de São Leopoldo pelo grande... Bem que eu joguei no Aimoré. Eu jogo lá, Nísio. Em 65, 65, Eu não era nascido. Foi uma das melhores épocas do Aimoré, da classificação do Campeonato Gaúcho. Chegamos quarto lugar, né, nesse campeonato, em 1966. E o Aimoré tinha o treinador Carlos Froner, mas tinha Toruca, o Chaco, vários jogadores que conheciam. O Alex depois foi jogar também no América. Mas a minha preocupação, Paulo, eu quero voltar a pegar o treinador, porque eu estive lá acompanhando algumas coisas lá do Tamoio. Eu perguntei, até que disseram sim, que se tinha barreira móvel. Porque nessa idade dele, 15 anos, é onde eles têm que aprender a bater falta. Aquele toque sutil. Porque tem um cara que chuta forte e não precisa, vou dar colocado ou não. Ele chuta forte, é forte. Que nem o Edilson, por exemplo. Né? Mas tem outros, que o Luan, aí já tem técnica, já tem que bater, aprender, praticar. Vocês fazem isso aí com esses jovens? Bom, a gente hoje, né, a gente tenta trabalhar muito mais, né, a parte coletiva, mas é inevitável a gente às vezes também ter que
trabalhar a parte individual de cada um, questão defensiva, né, trabalhar a parte defensiva, a bola parada, e a parte ofensiva, né, as finalizações, trabalhos táticos, né, de infiltração, de cobertura, de passagem, enfim. Então, os trabalhos individuais, na verdade, né, hoje a gente tem uma programação um pouco... eu sei que é difícil, eu sei porque não tem até campo, né, para fazer. Isso, exatamente. Porque tem outras categorias também, né? Onde a gente não tem uma estrutura, por exemplo, né, para poder bancar para os meninos uma passagem, né, que eu lembro que na minha época, quando eu jogava, tinha, né, era um pouco melhor. Qual o nome dele, o primeiro nome? Lucas. Lucas, eu quero... Olha, quando entrar o Braulio, eu queria ter que ser... Por exemplo, terminava o treinamento nosso, coletivo, físico, eu, o Braulio e o Chorinho. Eram os que tinham mais habilidade com a bola. Mas penso que não era, porque nascemos, nós desenvolvimos, ficava 1 ou 2 horas sozinhos, por conta. Às vezes até escurecer. Isso eu quero que o Braulio confirme para vocês. Então isso que eu quero passar para esse menino, termina o treinamento, você também tem que fazer, ver o que você tem deficiente. Que o pessoal comenta, olha, está faltando isso, eu bater com o pé esquerdo, bater com o pé direito, bater dos dois. Eu só chutava com o direito e jogava na lateral esquerda. Aí fui desenvolvendo, os caras bate com o esquerdo, vai. Comecei a bater bem com a esquerda. Como é que eu aprendi a bater falta? Eu bati também. Porque eu treinava o goleiro titular. Fiz gol eu de era o falta. reserva, aí eu tinha que quem tava. Ele treinava, porque eu chutava, bola pra ele. Aprendi a bater falta porque eu chutava pra ele. E fiz vários gols de falta porque praticava. Praticava, tinha habilidade, mas só que a falta que eu batia era de perto, não tinha força. Mas eu tinha habilidade essa de colocar bem a bola. Mas isso tu aprende treinando. E agora a pior coisa é tu botar os teus colegas na barreira. Tem que ter uma barreira móvel. Porque o cara ficar na barreira é a pior coisa que tem. É pior. Olha, eu joguei... Não tem treinamento, não serve posicionamento. Eduardo, só vê a situação. Queria ver se você ia aguentar o Paulo. Paulo ia se abaixar. Eu peguei e joguei contra o Fluminense, Campeonato Carioca. Falta em frente à área. Sabe quem é que veio para bater? Rivelino. O Rivelino, quando jogou na máquina, o Rivelino tinha um pataço de eu, que tinha o cara barreiro no meio de campo. Olha, que coisa incrível. Ele me deu uma paulada, porque eu tinha dado a chegada ali, ele fez assim para mim, ó, apontou. E ele mirava e tocava, mas me deu aqui, ó, me deu na altura do rosto. Só tô vendo, eu fiquei acho uns 3 minutos desacordado. E tinha cobradores de ele falta. Tinha que ficar. Né? Então, mas ele batia com força. Vinícius, eu gostaria aqui de nós dar uma conversadinha com o Jorge sobre o Campeonato Brasileiro, Jorge. O Flamengo com 26, tu acha que aguenta o tirão? Olha, eu acredito que o Flamengo vá até o final do campeonato na ponta, tá? Agora, tem alguns times que estão crescendo muito. Um time que me surpreendeu, cresceu muito, foi o São Paulo. São Paulo vinha há vários anos de bastante complicado, melhorou muito. O outro que está crescendo muito, que é uma ameaça para nós gremistas, é o Internacional. A minha torcida é agora, porque sabe que quarta-feira joga Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Lá em São Paulo. Exatamente. Os adversários estão dizendo que o Internacional ensinou os outros times do brasileiro a enfrentar o Grêmio. Será que é verdade? Me chamando a atenção, não sei se vocês que são mais jovens aí, porque geralmente no Rio Grande do Sul um tá bem e outro tá mal. E esse campeonato brasileiro me chamou a atenção que os dois estão bem. Os dois. Você vê que o Internacional teve um crescimento que até eu me surpreendi, o vou ser bem sincero. Embora eu me surpreendi com essa ascensão do Internacional. Parece que o clássico Grenal lá do 0-0 deu um ânimo. Mas embora o Grêmio, tu pode ver que ele deu uma estabilizada meio perigosa agora, né? Sim. Mas eu acredito muito que agora nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Grêmio vai... E eu acho que o Grêmio, o Jorge, vai ganhar um campeonato. Ou a Libertadores, eu acredito. Ou a Copa do Brasil. Eu não sei o brasileiro. Porque é um campeonato, além dele ser difícil, ele é longo. Agora eu acho que a Copa do Brasil e a Libertadores estão
feição pro Grêmio, hein? Ô Paulo, tu sabe que as opiniões são muitas vezes diversificadas em relação ao que o Grêmio deve dar prioridade, se é Libertadores, se é Campeonato Brasileiro. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Grêmio tem que dar, na ordem, prioridade na Libertadores, Copa do Brasil e depois o Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Grêmio não ganha não sei quantos anos o Campeonato Brasileiro. Para mim, isso não é tão importante quanto o Grêmio faturar 50 milhões se ganhar a Copa do Brasil e ser o time de maior títulos da Copa do Brasil e se ganhar a Libertadores, o time de maior títulos de Libertadores do E Brasil. digo uma coisa, hoje estava a questão do Arthur, que eu gosto muito do Arthur, eu acho para mim, um injustiçado ir para a seleção brasileira, mas eu até nem quero comentar a seleção brasileira por enquanto, porque eu acho que o Tite é muito paneleiro no meu ponto de vista, mas tudo bem. Isso houve uma conversa com o Barcelona, né, queria adiantar uma grana para levar ele já agora na Copa do Mundo. Eu acredito, eu também tenho Até vou dizer aqui, na Rádio Granal, tem na Rádio Granal. Sim. Mas eu acredito que ele fica até o final do ano. Isso não é uma certeza, mas em cima de tudo Claro, que é conversado. seria um dinheiro com o Barcelona, porque na verdade Sim. o contrato é no final do ano. Sim, exatamente. Que eu acho que o Grêmio não deve liberar ele. Eu acho que o Grêmio tem que segurar ele, se o Grêmio quer Com certeza. conquistar, voltar a disputar a final do Mundial. Com o certeza. Grêmio tem que ver. E me diz uma coisa, Jorge Travas, aqui na parte de baixo, tem me chamado a atenção aqui, ó. O Santos, que eu acho que está perigo de ser rebaixado, pelo que eu vi do Santos aqui na Arena, dos 5-1, o time do Santos é muito Mas fraco. o Santos chegou depois de uma excursão de Libertadores. Muito fraco, sim, o Um Santos. desgaste muito grande, eu acho que ele levou uma pancada E feia. é um time muito jovem, e vocês que trabalham com juventude sabem que é uma fase estável do jovem, que às vezes tem meninos que muitas vezes, conforme a dificuldade. Teve um menino que jogou contra o Inter ontem, que até a compreensão física dele é muito magrinha, eu não cheguei a ver o jogo na televisão, escutei. Ele tomou encontrão do Moledo e já saiu lesionado. Jogador do Santos. É porque ele não tem a massa muscular de um profissional. Eu acho que o Santos está pecando por investir para 100% de jovens, que é muito perigoso, tem que fazer uma mescla. Exatamente. E outro que está me surpreendendo negativamente, o Jorge, o Atlético Paranaense, que jogou muito bem na Arena com o Grêmio. Eu achei um dos jogos mais difíceis do Grêmio contra o Atlético e contra o Palmeiras. Para mim foi parelho. O jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, um nível de dificuldade muito grande. Oi, Braulio, não, E o Bahia que tá não é um mau time, mas também tá ali. Não, Paranaense, né? Isso aí. Eu tenho, assim, eu vou dar um palpite, tá? Eu acho que o Atlético Paranaense não cai e o Vitória cai. Mas isso é só uma ideia. Eu agora tô sempre sem cair, né? É. O Vitória da Bahia. Nada contra o Baiano aí, o Lacerda, que nosso colega lá, que não gosta muito do Vitória na Bahia, fala lá, no estádio. fez aquela brincadeira lá com o estádio dele, chamando de lixão. Ele tá assistindo nós, né? Ele é um Se fosse gozador. lá em Salvador, certamente seria linchado, né? Porque o que ele falou lá tem que ter coragem, né? Ele é um gozador. É um gozador, nosso amigo Lacerda, um Um abraço. abraço, aí, cara. gente. Você que tá na audiência nossa aí, Lacerda. Cara, não, eu queria só fazer um comentário bem rápido, que é inspirado aqui nesses meninos, que são todos meninos, o presidente também, eu acho que é um menino, mas nossa é. idade do tem. Juventude assumindo o clube. Isso, bonito 35, não. Mas não parece, É mas uma tem gurizada. 21. Super jovem. É uma gurizada. Não, eu só queria falar uma coisa. Uma coisa que eu tenho enfatizado muito dentro dos grupos e da minha página do Grêmio é o seguinte. O Grêmio chegou num ponto agora que o time é um time vitorioso. Agora tem um outro problema. Como é que vai fazer para o Grêmio não acontecer com o Grêmio que aconteceu com o São Paulo, por exemplo, que ganhou tudo, de repente decaiu 4, 5 anos, o próprio Inter também decaiu muitos verdade. anos. Então isso tem que ser... O que acontece? Como é que tu vai conseguir resolver isso? É nas categorias de base. O que o Grêmio está fazendo hoje inteligentemente? No momento que o Grêmio... Hoje o Grêmio tem uma equipe base, certo? No momento que tu tem que vender um jogador ou 2 jogadores, já prepara algum jogador com as mesmas características para o time principal. E é isso que o Grêmio está procurando fazer. Ou seja, vem substituindo e não está havendo desmanche. Uma das coisas que o presidente do Grêmio tem muita preocupação é não desmanchar nunca o time. Ele disse que o grande segredo do Grêmio, quando ele começou, era construir um time, mesmo que ele estivesse sendo muito vaiado na época quando ele chegou, mas construir um time e manter o time. E eu acho que isso é que o Internacional, se souber fazer, que vai garantir o futuro do Inter também.
sabe que eu não torço pro Inter. Mas eu acho que se a torcida tiver paciência com esse treinador que está aí, tiver paciência com o time e deixar o time tocar o Campeonato Brasileiro todo, tu vai ter grandes surpresas pro ano que vem com o Inter. Eu acho. Jorge, não sei se fui lá na outra emissora que eu entrevistei um amigo que eu fiz essa colocação. Eu não me recordo se foi lá. Mas me parece que com a saída do D'Alessandro, o time internacional melhorou. Até o Rodrigo Dourado, que sempre jogou tímido no Internacional, já está mostrando seu futebol. E o Internacional está com um sistema mais coletivo de jogo, não está com aquela dali dependência. Né? Tu falasse uma coisa tão importante, é lógico que eu sou suspeito para falar como gremista, mas eu acho que o D'Alessandro acabou se tornando uma liderança negativa para o Inter. É uma opinião pessoal minha. Por que eu digo? Porque aquela história de tirar os jogadores para não dar entrevista, que eu fiquei impressionado que ele puxou o jogador que estava dando uma entrevista. Vocês acham que aquilo ali como liderança conta ponto a favor dos colegas dele que jogam junto? Não. Eu tenho certeza que lá fora do vestiário, nos almoços, nas festinhas, eles olham assim, o D'Alessandro é a nossa liderança, mas olha o que ele está fazendo. Tirou o cara da entrevista. Isso é como eu vejo. Tá? Não estou dizendo que eu tenho certeza disso. E tu sabe, Jorge, e a gente que trabalha com grupos, né, sabe muito bem disso. No nosso meio, a gente também... Né, a gente sabe muito bem quando, por exemplo, está num grupo de trabalho e tem uma pessoa negativa no teu grupo de trabalho. Uma pessoa que muitas vezes mina o ambiente de trabalho. Mas eu, na minha opinião, o D'Alessandro tem lugar no time, só que depende do técnico. Não, o treinador tem que fazer um esquema tático para ele, porque ele é craque. Não, o e problema não é a quando questão ele quer técnica. jogar, não é a questão técnica, Início. É a questão dele como liderança no grupo. Sim. Como ele afeta... Então, me desculpe, os colorados vão brigar comigo, mas eu vou ter que falar. Eu sou jornalista que fala a verdade. A influência negativa que ele traz para o grupo. Sim. O Paulo é que o Eduardo tem compromisso, tem que buscar isso sim. Tem Nós viemos para divulgar a Viamão, divulgar o Tamoio, falar da campanha que nós estamos fazendo, dar a palavra para o Brian. Vamos dar espaço aí para o Brian, porque eu queria botar o Braulio, estou ligando para o Braulio, mas o Braulio eu sei como ele é. Marquei 21 horas, não ligo, agora ele não está atendendo. Porque ele é assim, ele sempre foi, é estrela, ele é estrela. Ele, combinei 21 horas, passou, veio um monte, vários convidados, e eu estou ligando e ele não está atendendo. Vamos ver, vou tentar, mas seria então eu descobrir. Brian, pode falar, Brian. Boa noite a todos, primeiramente. Quero dizer que nós estamos com um time muito bom. Ontem fizemos um jogo muito bom lá em Caxias. Tocamos bem a bola, conseguimos trabalhar e sair com a vitória. E esse ano, se nós vamos conseguir fazer um belo campeonato pelo Gauchão e fazer uma excelente campanha. Brian, uma sugestão, Brian. Quando termina o treino, que às vezes o treinador também não pode, né? Como ele falou, às vezes não tem tempo, né? Tem muita coisa, não tem os horários para fazer. Você tem que pegar um amigo, os zagueiros, os dois, um para o outro. Olha, fica lá um na área, vai lá de balão, de cabecear, porque o importante de zagueiro é o tempo de bola, não é que ele pule mais salto. Claro que se já tem uma boa impulsão, é bom, mas o tempo de bola para tu saber sair no momento certo para cabecear. Você vê, tem zagueiros que, agora tem uns que são altos e não conseguem. Viu que o Grêmio tomava gol de cabeça, depois que veio o Cânamo já não. O Cânamo, apesar que ele faz aquela barreira, tudo para justamente dar tempo para o tempo de bola. Ele tira a posição. É isso, então ele tira a impulsão, o cara tomar a impulsão. Porque se pega um jogador como o jogador do Lano, se lembra daquele zagueiro, que a altura, ainda bem que não jogou a final, foi expulso. Era um jogador com uma altura incrível, né? Ganhava ali, não adiantava. Além de ele ter o tempo de bola, ele tinha altura. Então isso é importante fazer, isso eu te recomendo. Isso tem que ser por ti, né? Isso aí tu tem que aprender a desenvolver. Qual é o zagueiro que tu se inspira? No Thiago Silva,
do Paris Saint-Germain e no Jeromel do Grêmio, mesmo não sendo gremista. Ô, cara, valeu. E você tem opinião, o Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil, tá entendendo? Na minha opinião, sim. Eu queria que depois que tu pegasse o jornal, eu fiz uma entrevista com o Jeromel. Quero que tu venha te mostrar o exemplo dessa entrevista. O Jeromel me disse: Elísio, eu passei fome no início da minha carreira, porque ele iniciou na Portuguesa de Esportes, na categoria de base, e não tinha oportunidade. Estava querendo, mas não tinha. Aí foi para o Palmeiras, daí teve um pouquinho mais de aproveitamento, mas não era titular. Daí um amigo dele, que era do Palmeiras, depois vai ler no jornal: olha, eu tenho um parente na Espanha, vamos junto, eu falei com eles, vai tentar colocar no time da segunda divisão, vamos aventurar. Os dois fizeram o passaporte e foram para a Espanha. Só que lá eles são um time pequeno, tudo. Hoje na seleção brasileira, mas ele disse que ficou 4 anos sem fazer trabalho de rua, trabalho para se alimentar, e não tinha comida, porque o amigo dele voltou. E o parente do cara, deixou o Jeromel na mão. Aí o Jeromel saiu, foi lutando, criticando, e hoje está a seleção brasileira. Depois eu vou te dar o jornal, procura ver o que ele fala. Então, por isso que eu digo, às vezes não depende só do técnico, do presidente, depende muito do técnico, do jogador. Do jogador, né? E ele é zagueiro, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para ele, pro nosso amigo Brian. Nós temos 2 gringos, né? Dupla Grenal, né? E o outro no Internacional. O Moledo e o Vitor Cuesta, que fez o gol da vitória internacional lá diante do Santos. A característica, qual é? Você se assemelha mais aguerrido, né, como Cânimo, ou mais técnico como o Vitor Cuesta, assim, sai com a bola, cabeceia na área? Qual é a tua característica mais? Minha característica... Tu está tentando aprimorar, se assemelhando? Estou tentando aprimorar com o Jeromel, de pegar a bola e sair jogando. O Jeromel é mais central pela direita, né? Os outros são quartos zagueiros, que a gente chama. Sim. São características diferentes, que junto com a qualidade do Jeromel dão uma baita zaga. Só vou te perguntar pro Eduardo, presidente do Tamoio, essas cores aí, semelhantes do Flamengo, foi inspirada por causa do Flamengo? Como é que foi? Olha, na fundação do Tamoio eu não pensava nem nascer ainda. Vocês felizes, sabe? 3 anos, mas eu não sei o porquê da escolha das cores, mas são cores fortes, bonitas e hoje eu aprovo. Bonita a camiseta de você. Tem que trazer uns adesivos para nós aí, né? De repente uma camiseta para nós sortear aqui. Agora com o evento da Musa lá, vamos fazer uma faixa, vamos divulgar o Tamoio em Porto Alegre também. O Lucas vai falar. Eduardo e Paulo, o Tamoio, geralmente os jogos são aos sábados, né? É isso ou mudou? Quando jogamos em casa, jogamos aos domingos, né? Domingos à tarde. Que eu gostaria no futuro de fazer acompanhar os jogos do Tamoio, né? Porque eu tenho certeza, se a gente procurar vereadores aqui, que vamos fazer transmissões dos jogos do Tamoio, eles dão apoio. Claro. Não dão para fazer de Grêmio Internacional. Também concordo. Tem Rádio Gaúcho, tem Rádio Grenal, mas se fizerem isso aí, tenho certeza que vai ter audiência. Ou não é? Se tiver uma rádio no ar, ao vivo, não internet, porque tem uns que fazem mais ao vivo lá, tem que ver o estádio. Tem um local muito bom para rádio e tudo, a gente fazer esse trabalho. Né? Vamos pensar futuramente fazer aí com o Tamoio isso aí. Né? Certo? Interessante, Eunice, interessante mesmo. Sem dúvida, tem público. Eu estava só complementando que nós jogamos aos domingos e eventualmente neste final de semana será aos sábados. Será no sábado, devido à estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? Então a federação antecipou todos os jogos. Dia 1º tem jogo, dia 1º de julho. Dia 1º, se eu não me engano, é a última rodada. Agora nas férias escolares a federação interrompe por 20 dias e depois retoma em agosto, né? Dia 1º de julho, é um domingo, é o nosso dia lá. Só eu não lembro se nós jogamos em casa ou fora, mas tem jogo nesse final de semana. E quanto ao público, tem um público em potencial, tanto para a rádio e nosso Facebook, por exemplo, tem visualizações nos Estados Unidos, tem visualizações na Austrália,
tem em Portugal, na Argentina, então vai longe o nome do Tamoio e o nome do Viamão. O Paulo Furtado e o Eduardo Taborda são homens de imprensa, são radialistas profissionais, têm bastante conhecimento com o esporte, com pessoas ligadas às autoridades. Nós temos um amigo que ele vai vir aqui na rádio, ele não pode vir porque está viajando, e ele está interessado em realizar um Grenal de veteranos, tá? Mas ele vai olhar, junto com o Peruso, e na preliminar seria o Tamoio contra daí você escolher fazer um jogo preliminar para até a imprensa ver e fazer o Grenal. Ele que assume toda o Grenal. Aí, claro, vai pegar alguns detalhes com apoio para fazer no aniversário do Tamoio, que é dia 7 de setembro, isso? A pessoa de fazer uma promoção com transmissão de rádio e tudo. O rapaz da Copa Jax, eu conheço ele esteve aqui no jogo do Uruguaiano do Tamoio, falamos na federação também. Dificuldade é data, nós temos que conversar. Te lembra que a gente tentou fazer, mas deu aquela chuvarada e cancelou. E uma chuvarada foi uma pena, estava tudo encaminhado. O aniversário do Tamoio é dia 7 de setembro e da cidade é 14 de setembro, então até a gente pretende fazer em conjunto com a prefeitura. Eu pedi para eles virem conversar com você, eles vão vir conversar. O cara que é o rei do futebol amador do Rio Grande do Sul, que é o Ajax Barcelos, que faz o campeonato da Ajax. Ajax e o Taxinha, conversei com eles que têm me mandado, eu mandei sem querer errado o CEP, foi tudo isso, foi parar em Curitiba os brindes que ele me mandou. Eles têm uma parceria com a Peruso, então ele vem, está todo apoio. Semana que vem eu acho que ele vai estar aqui ao vivo, e eu quero que ele vá falar contigo para ver o que pode ser feito. Bom para os dois lados, né? Tem que ser bom para o Tamoio, mas aquele Grenal, que queriam fazer, te falar, olha, tem que ser bom para os dois, não era só para um lado. Você lembra que até a gente entrou meio em litígio com a prefeitura, porque queria ser bom só para eles, não era bom para os dois do Tamoio, tá? Então, esse vai ser o contrário, que a gente até vai tentar botar a prefeitura, vou falar com o Paulo e com coisa, fazer uma visita para fazer, né, que vai ser uma organização, um torneio de festividade, que faz parte da semana do aniversário, porque Viamão faz aniversário também no mesmo mês. Viamão é dia 14 e vocês é dia 7, né? Semana praticamente, né? É uma semana de diferença, seria uma semana... É algo que eu quero conversar com o prefeito, para a gente fazer uma semana rubro-negra ali, semana de aniversário do clube do Tamoio. Do Tamoio da cidade, desculpa. Presidente do Tamoio, foi um prazer então contar com a presença de vocês, mas a gente gostaria que vocês deixassem um endereço de internet, né, o Enísio, para que o pessoal possa entrar em contato também com o Tamoio aí, que a gente está... E vamos escrever uma para a luz da Copa, vamos escrever. Endereço físico também. Isso, aqui tem 3 Eduardos. Então, Eduardo vai... Eduardo Godoy, vamos escrever alguém representando o Tamoio, olha, vai ser legal. Quando eu vou lá nos jogos, tem que ter de menina bonita. Os caras tudo feio, né? Olha o Brian lá. Mas olha que tem de namorada bonita, é impressionante. São 2 categorias, juvenil e adulto. A partir de 13 anos, uma meninada grande, aí já está se inscrevendo. Tem a página do concurso, depois o Dado vai entregar para vocês a programação e a gente fica em contato. Gostaria que vocês deixassem o contato aqui na rádio, né? Os ouvintes que estão acompanhando a live também, endereço de internet, e se quiser deixar algum WhatsApp também, nós vamos. O Tamoio tem um perfil que é Tamoio Viamão, um perfil no Facebook, e tem a página também no Facebook que é Tamoio UFC. E ali a gente coloca divulgamos o trabalho que está sendo feito, divulgamos os jogos, colocamos as matérias após os jogos. Vocês têm um departamento de marketing, alguma coisa que acompanha vocês, dá um apoio por fora? Nós não funciona essa parte? Nossos recursos são muito limitados. Não tem um departamento profissional por trás ainda? Não. Vocês correm atrás de tudo. Eduardo, tem que ver o salão de festas. O salão de festas do Tamoio, olha ali, excelente. O pai do coisa que é o econômico do salão, também tem almoço, então é um local muito bom, faz festas lá. Eu estava olhando aqui
A página do Tamoio no Facebook é muito bonito o campo aqui do Tamoio, né? Bonito, velho. É o estádio da cidade. Né? É, eu tô vendo aí. O estádio é muito bom, muito O bom. gramado aqui tá Aí, excelente. para o amador é um dos melhores que tem É aí. importante divulgar essa parte hoje. O endereço oficial é Rua Coronel Marcos de Andrade, sem número, centro de Viamão. Abre a página dele aí, pra tu ver a página dele. Descendo a... Tá abrindo que eu tô ao vivo. Quem chega ao centro de Viamão, desce a rua que tem à frente Câmara de Vereadores, está no estádio. Coronel Marques. Coronel Marcos de Andrade, sem número. Estilístico Santuário. E também é muito bem localizado devido a gente estar a 100 metros da 118 e da 040. É pertinho, é bem central. É o estádio mais central de Viamão. O Tamoio, eu estava olhando aqui, o Sub-15 do Tamoio, tem os clubes que estão na chave ali, o Inter, o Caxias, o Brasil, o Juventude, o Novo Hamburgo, o São José, o São Paulo de Rio Grande, o Cruzeiro de Cachoeirinha. Esse aqui é o Guarani de Venâncio Soares, né? Isso. Esse outro aqui é o Estância Velha. Estância Velha, o Sesc. Eu quero fazer também um o convite, Progresso Braio. de Pelotas, né? Eu, Braio, quero fazer um convite, porque às vezes o Eduardo tem muitos compromissos, o técnico também. Mas em cada programa, você vai ficar encarregado, vai ser o capitão. Trazer um jogador, um atleta, para divulgar. Porque sabe que é importante você aprender a se comunicar desde agora. Tá? Isso também dá personalidade, você aprender a falar, porque chega um profissional não sabe nem falar. Então tem que desenvolver, aproveita a nossa rádio, vem participar, porque é programa de esporte, dá opinião também, e sempre que vai ficar encarregado. Olha, hoje vou trazer o fulano, o atacante, que vai ser o líder. Claro, se o técnico quiser vir junto, tudo, o Dudu também, ou trazer um outro diretor. Mas nós queremos sempre atrás, eu gosto de valorizar o atleta. Tá? Às vezes o treinador, tudo, eu dou umas barreteadas, né? Eu dou umas barreteadas, mas o atleta eu sempre valorizo. Tá? Porque eu fui jogador e valorizo. Tá? Que horas é o programa? O nosso aqui é das 20 às 23 horas. Às 23 horas, né? Tem 3 horas de programa, mas pode vir, né? Pode porta aberta pra vocês virem aí. A melhor coisa que tem assunto, né? Sempre na segunda-feira. É o pós-jogo. Sempre o pós-jogo. Ressaltar, acho que um agradecimento, né, por essa cota, essa oportunidade que a rádio está dando para o Tamoio, né, a gente está falando do futebol em Viamão, né, sendo o único clube, tendo o único estádio, né, sendo um clube que muitas vezes, né, às vezes essa falta de recurso e as dificuldades que a gente não veio aqui, né, de nenhuma maneira reclamar, né, porque a gente trabalha duro, a gente sabe muito bem o que por exemplo, um resultado de ontem em Caxias, o quanto de esforço foi ir a Caxias, o quanto de esforço foi ganhar em Caxias, o quanto os meninos se dedicam diariamente com dificuldades em casa, né? Enquanto é importante o Tamoio estar com as portas abertas, né? com 2 categorias, porque tiram meninos da periferia, tiram meninos das drogas, do crime, né? de situações totalmente corrompidas, né? Mas eles, pelo Eduardo, pela gestão do Eduardo, está com o juvenil aberto, está com o infantil aberto, querendo crescer, querendo que isso venha ainda mais que continue, na verdade, né? Sim. Isso é muito importante, né? Então, só vou dar um relato, né? Estava dando de ônibus da faculdade, encontrei um menininho peguei um Santo Onofre, voltei Santo Onofre, e o menininho morava na Santo Onofre ali, falei com ele do Tamoio e tal, ele disse que não conhecia o Tamoio. O menino tinha 13 anos, né? E ele disse, talvez o meu avô conheça, mas eu não conheço. Aliás, nem no centro de Viamão muito eu vou. E o menino não parecia assim, né, ser muito, digamos assim, né, de classe muito baixa, né. E então, o quanto é importante esses espaços, né, para a gente poder divulgar o Tamoio, poder divulgar a cidade também, porque a gente foi a Caxias e hoje a gente foi lá ontem, né, fez um ótimo jogo, ganhou, enfim. E a gente está levando... Foi o resultado da 2-0. 2-0, parabéns. Então hoje a gente todos comemorando. Graças a Deus. A estrutura de Caxias de Juventude é invejável. Exatamente. Parabéns. Então a gente vai lá levar o Tamoio e cidade de Viamão, porque o cara vai perguntar, de onde é o Tamoio? De Viamão. Então eu sempre bato... E a prefeitura aqui apoia em algum aspecto essa estrutura? Estamos conversando. A logística viagens. não, nos jogos em casa eles apoiam com a guarda, né? Vocês têm apoio de alguém para as viagens, essas coisas? Não, por enquanto é Logo nós. ônibus, Ano passado nós tínhamos
3 patrocinadores que nós estamos conversando para renovar, né? Está em fase final de renovação. Empresa de ônibus em Viamão, que apoia. Empresa de ônibus ainda não tem. Pô, vamos tentar, se a gente buscar alguma coisa, a gente entra em contato com vocês. Importante. É um apelo que a gente faz, né? A gente sabe, a gente trabalha, a gente baixa a cabeça e trabalha, não dá bola para essas coisas, né? A gente pensa nos meninos, até porque um dos objetivos do Eduardo é não somente formar jogadores, formar atletas, mas também formar cidadãos, né? Formar pessoas que realmente sabem o seu papel na sociedade, né? E vão ser pessoas do bem, né? No futuro, né? Enfim, uma geração, né? Também. Então, o trabalho é uma via de... Assim como a Elise falou para vocês, assim, para vocês aproveitarem esses espaços que tem em rádio, jornais, para divulgar cada vez mais o tamanho, né? Assim vai fazer com que esse menino que falaste de 13 anos, ele conseguir saber um pouco mais para poder participar mais também na cidade de Viamão. Começar uma carreira, quem sabe, né? No esporte amador. Tem um início. Às vezes a gente recebe aí convites, atletas que entram pela rede social. Eu recebi aí, tem um rapazinho que eu tento ajudar ele é de São Paulo, jogou a Copinha Sub-20, só que ele não tem mais idade, ele não fez base, e é um cara que se destacou, teve alguns problemas particulares, e ele não consegue clube. É um jogador lá de São Paulo, eu estou sempre em contato com ele, às vezes pega, por aqui é difícil. Tem o caso do Gabriel aí, caso nacional, todo mundo sabe que ele também veio direto não teve base, veio direto do esporte amador e deu certo, né? Pro profissional, pelo menos se destacou aí. É jogador do futebol profissional. Não é um craque, mas já teve até na seleção brasileira. Saiu do amador. Então tem que valorizar essa base. O treinador, né, o clube, faz muita diferença na vida de um jovem, né? Faz muita diferença. Uma estrutura, mesmo que às vezes a gente tem atletas, né, que não tem às vezes uma estrutura familiar, né? E encontram uma família, encontram um auxílio no Tamoio, né? No Tamoio. Então é muito importante, acho que não somente porque o Eduardo está aqui, acho que se eu viesse sozinho, e viesse só eu como treinador e o Brian como atleta, eu falaria da gestão do Eduardo, porque é muito importante o Tamoio estar falando. Mesmo com as situações que tem, com as dificuldades que tem, né? Ele sabe o preço que paga, junto com a loja, com a comissão, com outras pessoas que também pagam o preço, mas não é fácil, mas a gente não vai desistir, e o Tamoio, né, ainda vai ser muito reconhecido, né, não somente por resultado, mas também pelo clube que é, pela grandeza que o clube tem. Aos pouquinhos vai crescendo, esse trabalho de base é muito importante, então de parabéns, gente. Então, falar para vocês aí. Falar alguma coisa? Não, eu estou perto do microfone, gente que... Não. E daí, Jorge Tafas, o que achou dessa Tamoio aí? Tranquilo, eu acho que é fundamental. Eu acho que um clube que representa uma cidade tem que ser muito valorizado também pelos órgãos públicos. Né? Eu acho que a prefeitura, eu não estou falando de Viamão, estou falando de qualquer prefeitura. Eu acho que uma situação que nem tem o Tamoio é uma obrigação do município de colaborar. Porque além de estar tirando jovens da rua, que nem o caso que ele falou, de formar cidadãos, eu acho fundamental isso, além de atletas. E o nome, eles estavam lá em Caxias com o nome da cidade aqui. Né? Então eu acho que tem que ter um incentivo da parte do esporte, com a Secretaria de Esporte, esse clube, principalmente, porque eu acho que é o principal clube da cidade. E viu, Jorge, até foi bom ter falado isso aí. Não combinei nada com o presidente. Eu sou do interior. E vou dizer bem sinceramente, que nem acontece com a minha cidade, Vacaria. Vacaria é conhecida pelo Glória. Não vem me dizer, que os rodeios. Ninguém quer saber de rodeio. É o futebol que leva o nome de uma cidade. Por exemplo, Varginha. A gente sabe que tem lá o Boa. Se não fosse o Boi e o ET, lá nós não sabíamos que tinha Varginha. E várias cidades que a gente ficou sabendo. O Bragança Paulista entrou no mapa por causa do Bragantino. Então várias cidades entraram no mapa do Brasil sendo conhecidas pelo futebol. Então eu acho assim que a questão de uma prefeitura, ela tem que ajudar o futebol. Uma, porque a gente paga imposto. E o futebol é um retorno para a cidade. É o retorno financeiro, é o retorno de mídia que traz para a cidade o investir num time de futebol. Né? Mas às vezes alguns políticos não pensam assim. A questão toda é que existe um engano muito grande às vezes, quando se diz assim, nós temos que se preocupar com a saúde, ou com a educação, com a segurança. Na verdade, o esporte ele engloba todos esses itens. Essa que é a verdade. Isso é verdade, Jorge. Indiscutível. E
E me diga uma coisa, o tamanho só disputa até sub-15. Sub-15 sub-17. Sub-20 vocês ainda não. Em 2015 nós jogamos a Copa Sub-19 da Federação. Aí chegamos na segunda fase, onde nós caímos fora o Pro Aimoré, que foi campeão. Né? Tivemos 2 empates com o Aimoré e caímos fora na segunda fase. Ainda bem que o tamanho faz bonito. Eu vou falar aqui, viu, que me desculpa o pessoal lá da minha cidade, Vacaria, mas eu tenho que falar. Uma vez o Internacional foi jogar lá, Taboada, e eu não sabia. Aí um colega na época trabalhava comigo no meu jornal, pá, Furtado, é o Inter que tá aqui e o Cleber, o técnico. O Cleber estava assim iniciando. Era Inter e Glória, de tarde, a gente foi. Caiu um temporal. Foi a sorte que caiu o temporal. Foi só 3-0 pro Internacional, porque se tivesse o campo seco, acho que ia ser uns 25 pro Internacional. Isso era o quê? Amador ou profissional? Não, sub-17. Sub-17. Aí tinha jogador, tinha o goleiro não sabia repor uma bola. O lateral. Não, é verdade, tem que falar aqui, tem que falar as coisas. O que a gente vê. Não tinha base, Jorge e vocês aqui. Desculpe te falar, enganadores nessas bases de alguns clubes que a gente vê no interior. Tinha jogador que a gente via com dificuldades extremas. Extremas. Não só botar camiseta. Tá certo que estava enfrentando o Internacional, a gente sabe, é um grande time. Mas o jogador não tem uma noção tática de posicionamento. Aí você amontoava tudo. Até me desculpe se está me ouvindo, de estar me assistindo, eu tenho que falar, né? Então, bonito o tamanho faz o trabalho. A gente vê pelos resultados, a gente vê que o trabalho de vocês é um trabalho sério, né? Porque não é fácil enfrentar um Caxias, enfrentar um Juventude, um Zequinha, um Cruzeiro, quando é um Cruzeiro aí. Estruturado, não é fácil. Zequinha tá muito bem. Sem falar em cidades que tem Marco Polo, empresas gigantescas. Não investe. Infelizmente o time que eu falei, o Glória, aí não investe na frase, né? Aí toma 4-1 do Inter de Santa Maria, por quê, né? Aí importa jogadores de fora, que não tem o sangue, não tem o DNA do clube, não tem o DNA da cidade. Pra eles tomar 4-1, 5-0, eles pegam o dinheiro e vão embora e deixam tudo. O que é uma cidade aqui, o Jorge Tapos deve estar mais próximo? Canoas, a infraestrutura que é a cidade de Canoas. Teve a Ubra ali, depois teve aqueles problemas econômicos, né, que a gente sabe aí, problemas políticos envolvendo. Não tem um clube para se firmar numa estrutura que tem Canoas, cidade industrial. E a Ubra foi vice-campeã gaúcha. E você sabe qual é um dos grandes problemas dessa questão? Os patrocinadores e quem vai fazer investimento, quer fazer investimento naquilo que sabe que vai dar resultado 100%. Esse é o grande problema. Os clubes têm que preparar uma base, isso leva 2-3 anos, tu mantendo um treinador, tu mantendo a base do time, para poder começar a dar resultado, e é isso que as pessoas não entendem. E Jorge, uma coisa que foi bom, até para você que é técnico, eu tenho observado que os clubes brasileiros pararam de investir em treinadores velhos. Porque é horrores de dinheiro. Só o Luxemburgo ele está pagando até hoje o Vanderlei Luxemburgo. Verdade. E eu tenho observado técnicos jovens da tua idade, muitas vezes. A gente tem se deparado, né, nessas coletivas, técnicos que a gente nunca viu. E bons treinadores, que fiquem bem esclarecidos. Não conhecidos, com nomes assim que a gente não vê, mas hoje, grandes treinadores. É que o nosso presidente do tamanho tem compromisso, tem que sair. Eu só quero dar um recado aqui. Olha, também está aqui mandando um abraço para eu estar ouvindo uma menina que foi musa Verão de Viamão, musa das flores, muito bonita, a Thalia da Silva. Estou mandando, tá louca para ver vocês falarem sobre o musa. Elisa, só um momentinho. Só vai dar as considerações finais ali, o pessoal do tamanho que tem que sair, né? Quando nós já passamos ela no ar. Daí eu vou botar uma música para despedir. Pode falar, pode dar as considerações. Agradecer o espaço, o convite e convidar vocês também para ir até o Tamoio, assistir os jogos e se puderem fazer a cobertura, melhor ainda. E quando precisar do pessoal do Tamoio para divulgar a cidade, divulgar o Tamoio, a gente está à disposição também. Eu que agradeço a vocês, o prestígio de vocês estarem aqui com a gente. A gente acompanha vocês aí pelas redes sociais. E sucesso com o tamanho. E aqui as portas estão abertas. Pode vir todas as segundas-feiras aqui, tá?
bater um papo com a gente. Que Nós é um temos uma prazer. equipe Torcida Show, parceria lá com o nosso amigo Lacerda nos estádios, e sempre aparecem jogadores aí querendo achar uma brecha aí. Vamos contar com você, de repente vão mandar a gente aí pro Tamoio, fazer um teste, gurizada nova aí, que é, Os clubes tem um sonho pela frente. Independente do tamanho do clube, o clube tem que estar sempre aberto a bons jogadores. Claro. Sempre aberto. Tá certo. Agora em julho, nessa parada do campeonato, até nós teremos uma avaliação técnica ali. E aí a gente vai divulgar. Na última tivemos 130 meninos que vieram. Qual é a fazer faixa avaliação. etária para fazer essa TV? De 13 a 17 anos. 13 a 17 anos. Isso. É as categorias que nós temos hoje, né? Sim. E o amador aí é outra coisa. Aí Amador nós não temos, nós não temos tem categoria livre. livre, então Não tem livre. nós não Agora teríamos nós vamos essas idades. Outros Pro passos. comercial, né? Então nós vamos botar uma música para tomar um cafezinho. Na sequência- Então, muito obrigado pela participação de vocês. Olha, aí daí, o programa foi criado também para desenvolver, valorizar o futebol em geral, mas tem muito mais anos daqui. Mas depende de vocês. Se vocês vierem, vocês e todos os projetos estão convidados. Sempre trazendo, revezando o jogador, para até conversar. Fica encarregado você, né, o Dodô, e sempre trazer o que é bom até para eles, ver, debater outros assuntos aí, aqui da Rádio Velha Capital. Vamos de música? Vamos pro nosso intervalo e já voltamos. Vamos ver aqui uma música legal. Deixa eu ver aqui uma música. Vou botar, eu vim cá falar nisso. Vê uma música, qual é deles que eles gostam.